Vamos começar mais uma aula sobre literatura e gramática. Dessa vez é uma retomada, né, de tudo que a gente já estudou, para que a gente faça assim um apanhado para você se sentir mais à vontade quando você for resolver as atividades referentes a ele, principalmente a avaliação, né? Só lembrando que juntos a gente é mais forte. E mesmo que a gente esteja distante, juntos e na nossa fortaleza, a gente vai também mais distante. A gente anda um pouco mais. A gente consegue um pouco mais. E ao sintetizarmos o romantismo, é lembrar que ele chegou no nosso país no ano de 1836, com um texto de Gonçalves de Magalhães, né, chamado Suspiros Poéticos e Saudades. E dentro das gerações poéticas nós tivemos o nacionalismo, o ultrarromantismo, a condoreirice. Aí depois nós tivemos as prosas, né, que são as prosas urbanas, as indianistas e as regionalistas. E depois desses movimentos todos foi que surgiu o teatro, né? Começou a surgir o teatro no Brasil. E o Martins Pena começou isso com muita seriedade. Depois nós temos a retomada dos pronomes, que é a nossa última parte, né? Porque a gente tem uma aula de 50 minutos para a gente assistir e aqui a gente só vai sintetizar, tá certo? Então, primeiro de tudo, meu nome é Rita Vital, estou aqui como professora de língua portuguesa da unidade da Escola de Ensino Médio Integral de professor José Telice Carvalho, né? E fico contente que vocês tenham começado a ouvir a gente. Primeiro, nós temos a prosa romântica brasileira. Como assim a prosa romântica brasileira? É aquela que inicia toda a história da construção do texto no país, né? Não porque antes não haviam produtores brasileiros de textos, ao contrário. A gente já viu, quando a gente viu sobre o romantismo em versos, né, em poesia, que já haviam tido outros escritores que, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, de todo um contexto, né, a gente já tinha gente que estava produzindo aqui dentro do nosso país, estava fazendo aqui dentro do nosso país uma diferença muito grande. Eu quero ressaltar na prosa indianista, primeiro, que ela é um elemento simbólico, né, nacional. O José de Alencar, ele traz essa prosa romântica porque ele viu lá na Europa, como todos os movimentos que existem, que o brasileiro precisava de um herói nacional, precisava de alguém que o representasse. E esse alguém representativo do país, na concepção dele, seria o indígena, porque o indígena é aquele que veio da própria terra, é aquele que originou a terra, que cuida da terra, que conhece todo o território nacional e que não se deixou de uma forma mais brava, mais ferrenha e também porque sabia para onde ia, não se deixou tomar como escravo, né? É a primeira ideia da que vem na cabeça dele. E porque diz que ele é forte, que ele é corajoso e etc. Só que a gente vai lendo nos textos dele e vai vendo um povo medroso, um povo que vai, que conhece todo mundo, mas tem lá seus medos. Um exemplo desse medo é esse representado pela Iracema, né? Porque a Iracema, ela demonstra uma certa braveza, é uma mulher de rocha, uma mulher de fibra que defende o território dela, que defende o grupo, o lugar onde ela mora, a nacionalidade dela. Inclusive, ela é a detentora do que tem de mais precioso dentro do seu grupo, né? Ela guarda ali um segredo, né? O segredo daquele povo que faz com que ele seja forte, seja unido, seja do jeito que é, né? Bom, essa simbologia nacional tem fonte e ideias estrangeiras que é, como eu acabei de dizer e frisar, trazida para nós através de José de Alencar, né? Que construiu o primeiro herói nacional.
Bom, professora, por que que o negro não se tornou o nosso herói? E o que tem de heróico hoje dentro do nosso meio? Bom, o herói romântico é diferente do herói que todo mundo conhece, né? Que todo mundo hoje vê nas telas de cinema, vê nas revistas, vê nos livros de hoje, é bem diferente, né? O herói romântico, geralmente, é um ser dotado de idealismo, de honra, de força e coragem, assim como era a Iracema, né? Que perde essa honra quando ela é engravida do Martim, né? Que é um europeu, é isso? E às vezes esse herói põe a vida em risco para atender os apelos do coração ou da justiça, né? O Índio Peri, lá no livro do Guarani, é um dos melhores exemplos de herói romântico em nossa literatura. Peri, o Guarani, é um livro também de José de Alencar, assim como Iracema, assim como tantos outros, né? Após o romantismo, entretanto, surge o herói problemático, uma pessoa comum, né? Quando a gente tira esse herói romântico da nossa literatura, esse herói que coloca a vida em risco por causa dos outros, vai aparecer um herói que tem problemas, um herói diferente, uma pessoa comum, com limites, com dificuldades, diferente em tudo desse herói que era o herói indígena, né? Ele é diferente de todas as formas, né? Apesar desse perfil do herói moderno, o que vemos hoje nos quadrinhos, nos desenhos e em filmes como Indiana Jones, Senhor dos Anéis, Matrix, etc., é em grande parte a manutenção do modelo romântico. Eles querem que volte essa ideia do homem forte, corajoso, que contava tudo, que media tudo e que resolvia todos os problemas, né? Então, mas ele não demonstra aquela mesma coragem dos livros anteriores, né, minha gente? É diferente demais. Quem leu esses livros, quem parar um pouquinho para ler, vai saber, vai entender o que eu estou dizendo a respeito do herói nacional, certo? Outra coisa é por quê? Né? Aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Por que o negro, por que foi o índio que se tornou herói e não foi o negro, né? Primeiro eu quero lembrar você que nas nossas colocações, o herói nacional, que era o indígena, era porque ele representava o nosso solo, representava onde a gente vive, aquele nativo, e portanto ele era capaz de qualquer coisa para manter o seu povo, né, guardado, separado, não ser danificado nem nada, né? Era essa a ideia que se tinha, né? Bom, o povo das três etnias que formaram o povo brasileiro, apenas o índio se tornou herói na nossa literatura romântica. E eu já disse a vocês que é porque era baseada nos parâmetros da literatura romântica europeia, né, que queria o nativo como sendo alguém que representasse o nosso povo, né? O branco, por identificar-se com o colonizador português, não poderia ser considerado um herói nacional, porque ele não era tipo daqui, né? Naquele momento, porque isso entraria em choque com o sentimento nacionalista, o antilusitanismo, que surgiu após a independência, né? Porque quando surgiu a independência do Brasil, a ideia era de que todo mundo tinha que ter essa liberdade e tinha que ser uma liberdade respeitada, tinha que ser uma liberdade vigiada e que todo mundo tinha que ter igualdade. Isso não aconteceu, claro. Vocês sabem que isso não aconteceu. Bom, o negro representava o alicerce econômico. Como assim o alicerce econômico? Quem fazia a nossa economia girar? Quem fazia a nossa economia ter sentido? Quem fazia a nossa economia ter o valor que ela tem? Quem fez as grandes construções? Bom, quem fez os grandes plantios? Quem fez a estrutura do país? Eu posso dizer a você que quem fez isso foi a pessoa negra, foi os homens pretos do nosso país, certo? Foram eles que estruturaram tudo que a gente conhece até hoje, como continuam estruturando.
Se você for olhar bem, quem faz as construções, quem faz os alimentos nas casas, quem faz... Bom, de um modo geral, eu não estou para discutir isso agora, eu quero só que vocês coloquem na cabeça de vocês que o negro representava o alicerce econômico daquela estrutura social. Era a mão de obra, e não era uma mão de obra qualquer, uma mão de obra extremamente qualificada, era uma mão de obra extremamente de força, certo? Eles não eram por si só porque eles eram aquela mão de obra que fazia o trabalho, porque ela estava ali porque decidiu fazer aquele trabalho, não. Ela estava ali porque ela era escravizada. Então, se ela era a base econômica e era a base econômica da escravidão, não podia ser o herói nacional. Tá vendo aí o primeiro contraste? A mão de obra escravizada e compelida ao trabalho. Compelida como? Obrigada ao trabalho. Ela era convocada ao trabalho, ela era colocada ao trabalho, certo? Por mais que tivesse um homem branco mais forte para fazer, vocês vão ver lá na frente, quando a gente for ver outras escolas literárias, vocês vão ver a presença de um homem branco que está lá no trabalho pesado do negro, mas ele é endeusado, ele é mistificado, é colocado como se fosse uma coisa muito melhor do que o negro, né? Então, bom, seria, portanto, um contrassenso econômico e social elevar esse escravo à função de herói, uma vez que muitos escritores da época faziam parte da classe dominante e compactuavam com o regime escravocrata. A maioria, né? Vai se sobressair aqui, nesse momento, as ideias de Castro Alves, né? Com seus textos, com suas poesias, com seus rompantes nacionalistas mesmo, mas que brigava pela liberdade, a liberdade ainda que tardia, mas por igualdade, como era gritado lá na Europa, né? Desse modo, quem sobrou? Quem era isento de ser escravo? Que pôde se rebelar contra a escravidão? Porque conhecia todo o ambiente onde estava, porque estava ali presente para tudo, né? Quem conseguiu fazer isso, quem teve essa isenção completa, é o indígena, né? Quer sociais, quer econômica, o papel de herói nacional em nossa literatura coube ao indígena e não ao negro, que foi quem realmente construiu tudo que a gente tem até hoje, né? Nós, os pretos, né? É chamado de negro uma ideia nada interessante, muito mais para diminuir e, em algumas circunstâncias, para aumentar a carga de peso que é ser negro, né? Bom, no romantismo nós temos um movimento de oposição radical ao classicismo e ao iluminismo, certo? Ideologicamente representa os valores da burguesia consolidada. E surgiu ligado à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. A Revolução Industrial estava diminuindo o uso da mão de obra, né, do ser humano, do indivíduo, substituindo muitos seres humanos pela máquina. A Revolução Francesa é aquela que preza pela igualdade, pela fraternidade para todos, né? Igualdade, fraternidade para todos, todas as pessoas, e liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Era o lema da Revolução Francesa. E se esse lema estava vigindo na Europa, ele tinha que ecoar aqui também. Se esse lema estava sendo repercutido em todo um continente europeu que era a efervescência do conhecimento, aqui também vigia, aqui também fazia, resplandecia. Aqui e em outros lugares do mundo inteiro, mas aqui foi trazido com essas ideias, tá bom? Bom, como era a visão de mundo? Ela era subjetiva e era libertária. Subjetiva como? Ela tinha os seus sentidos, seus significados. Essas ideias, elas eram expressões dos seus sentimentos. Se ela tinha significado, se ela era ligada à consciência das pessoas, então ela era subjetiva. Ela não era ligada às ações das pessoas, era ligada aos seus sentimentos. Por isso, é subjetiva. Quem tinha poder de consciência? Quem tinha espaço de consciência? Claro, a burguesia, certo?
que era ela quem dizia o que era que tinha que ser criado, que era ela quem estava dizendo o que, é que se podia produzir. Era a burguesia da época que estava fazendo isso. Sentimentalismo. Sentimentalismo decorre do individualismo e da necessidade de quebrar as regras do decoro, a contenção própria do classicismo aristocrático. O que é quebrar a ordem de decoro, gente? É você quebrar com algumas regras que não tinha muito sentido elas existirem, não tinha muito sentido elas estarem ali, porque você só poderia ser observado dentro de uma sociedade se você tivesse uma estirpe. E isso não era legal, não era interessante, porque as pessoas estavam precisando cada vez mais das outras pessoas, de quem tinha mais conhecimento, de quem tinha leitura, de quem... Bom, tudo que era ligado à aristocracia estava em decadência, certo? Agora, o que era ligado à fantasia e à imaginação estava começando a ter a sua... como é que eu posso chamar? Estava crescendo, né? Bom, existia a insatisfação. A insatisfação era uma inquietação e um descontentamento com o mundo, com a organização social que era desigual, como se hoje fosse diferente, né? Com o isolamento do indivíduo. Por quê? Porque as pessoas elas eram tidas como seres que inferiores. E tinha muito, a classe social inferior era muito grande. Aquela base da pirâmide ela era muito, como é que se diz? Ela não tinha limites, certo? Enquanto que a aristocracia, ela era piramidal, ela era na ponta, no topo, certo? Assim como como a burguesia que estava crescendo, também queria estar naquele meio do topo, estava querendo subir na ponta do topo, certo? E isso fazia uma diferença imensa, né? Nessa insatisfação, nessa inquietação das pessoas, que não via muito sentido nas regras que existiam até ali, tá? O escapismo, que era o escapismo? Desejo de fugir dessa realidade nua e crua, que insatisfazia a todo mundo, que procurava nas pessoas coisas muito desprezíveis, que desprezava as pessoas por pouco, certo? Que era uma fuga dessas pessoas da vida real para estar vivendo no imaginário, certo? E por essa busca do imaginário, era chamada de escapismo. Por quê? Porque eles não estavam vivendo a realidade, não estavam querendo acreditar que existia um grupo de pessoas que menosprezava os outros, não queria acreditar que existia um grupo de pessoas que não dava valor ao ser humano, que a pele das pessoas fazia com que ela fosse excluída, que a capacidade econômica daquela pessoa também fazia dela ser menos do que as demais. Quer dizer, eles estavam procurando alguma coisa para fugir dessa realidade, porque essa realidade não era satisfatória. Bom, não sei se para hoje, para vocês, ela é satisfatória também, né? Bom, havia uma contestação. O que era essa contestação? A insatisfação com a sociedade provoca o desejo de transformar essa sociedade. E onde era que estavam buscando isso? Através da arte, através da prática da arte, através da música, através da imagem, através do desenho, através da pintura, do teatro, né? E aí foi quando o teatro tomou tomou um boom daqueles, né? Entendeu? Tomou corpo, ganhou vida, certo? E a nacionalização, professora? Por que essa valorização do passado histórico? Por que essa valorização do passado cultural? Lembra que eu falei do indianismo? Né? O índio tinha sido descoberto o Brasil em 1500, nós estamos falando aqui de 1800, já tem andado aí vários anos, certo, gente? Vários séculos, mas esse resgate ao índio faz com que esse passado histórico venha à tona, esse passado cultural venha à tona, né? De que nós somos colonizados, de que nós trouxemos
de fora do país pessoas para serem escravizadas. Bom, isso tudo retoma, isso tudo progride para que se resolva, né, essa circunstância que está vendo. Bom, a consolidação burguesa como público leitor. Bom, gente, tá aí crescendo um grupo de pessoas que começaram a ter a capacidade de leitura modificada. Por quê? Porque a imprensa que foi trazida aqui, lá pela família real portuguesa, que veio fugido de lá, que ficou, que se instalou aqui no país, eles fizeram com que surgisse essa imprensa. Então, tinha que haver pessoas para ler. Então, cada vez mais ia ter mais gente que estava interessada em fazer leitura e essa publicação tinha que crescer de alguma maneira, né? Dentro disso tudo, nós vamos ter o abandono das formas clássicas para se formar a poesia, a desvalorização do soneto, vão ter formas livres, né? Recuperação de algumas formas medievais também, né? Experimentação de sons e ritmos dentro da construção do poema, principalmente a literação, né? Na linguagem vai ter abuso das metáforas, dos adjetivos, dos vocativos, das interjeições. Tudo isso vai estar presente nas construções textuais, seja de poema, seja de prosa, seja de verso, seja sei lá, de qualquer escrito livre, vai ter essas colocações metafóricas, vão ter esses adjetivos, esses vocativos e essas interjeições com muito mais ansiedade do que antes, né? A prosa, ela consolida a ficção. É o período que eclode o romance. As narrativas históricas góticas, gente, elas começam a se espalhar pelo país, certo? Porque essas narrativas góticas, as narrativas de costumes, essas narrativas sentimentais, elas fazem com que o indivíduo que as lê se identifique com elas, se sintam com elas, se sintam nelas, se sintam delas, tá? E aí surge o folhetim, que é as primeiras novelas que te aparecem, né? Que são aqueles costumes de passar todo dia um pouquinho da história para as pessoas, né? E aí, gente, o teatro, em substituição da tragédia pelo drama, os personagens burgueses, os populares, muita ação, fantasia e a imaginação correm solta no teatro, certo? Lembrando aí os autores, né, que merecem destaque nessa prosa, né? Nós temos Joaquim Manuel de Macedo, que ele é urbanista, com esses textos dele, A Moreninha, O Moço Louro e mais 16 outros títulos, certo? Manuel Antônio de Almeida, que traz também outro urbanista que vai contar a história de Memórias do Sargento de Milícias, e eu quero dizer a vocês aqui, abrindo um parênteses para Memórias do Sargento de Milícia, como a gente não teve aula normal, esse seria um dos livros que eu queria ler com vocês também, porque ele é aquele que faz o fechou, terminou aqui, baixou o pano para acabar com a literatura romântica, tá? O Memórias de um Sargento de Milícia. Conta uma versão diferente, conta um romantismo diferente, apresenta personagens diferentes, personagem do povo, personagem simples, vai começando a contar uma coisa mais cotidiana, vai mostrando mais um modelo cotidiano, tá? E o José de Alencar, ele apresenta 3 modalidades na produção dele. Tem 5 minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela e Senhora, são todos urbanos. Aí tem o Guarani, Iracema e o Birajara, são a tríade indianista dele, certo? O Gaúcho, o Tronco do Ipê, Tio, Sertanejo, são textos regionalistas, que vão contar várias realidades, né? Bom, eu queria comentar sobre todos eles, mas se eu fosse comentar livro a livro desse aqui, eu teria que ter 70 minutos de aula só para isso, ou mais, tá? Tem o Visconde de Tunai, como eu já conversei com vocês anteriormente, que apresenta Inocência, né? Que é um romance também regionalista, ali da região sudeste. Franco Litávora, que também é outro regionalista que traz o Cabeleira, que eu queria ter aí passado para vocês o filme, mas quem tiver oportunidade, vá lá na Netflix e assista. Tem alguma coisa parecida com ele lá, que
esqueci o nome do filme, bom, outra vez eu te direi, né? E tem o Matuto, né? Que é também outro livro regionalista do Franklin Távora, tá bom? No romance regionalista, eu quero lembrar para vocês que, diferentemente de outros tipos de romance romântico, o romance regional, por falta de referência do romantismo europeu, ele se é obrigado a construir seus próprios modelos aqui no país. Ele tem o seu próprio modo de se contar. Como consequência, a literatura brasileira ganhou autonomia, certo? Virou realmente a literatura do nosso país, certo? Virou uma literatura digna da gente, digna de ser quem é, tá? E esse romance regionalista tem as suas diversidades e seus jeitos diferentes, né? Em cada ambiente em que ele está, né? O regionalismo no livro e na telinha e na telona. O que é que tem aí de interessante para a gente entender? A busca dos espaços nacionais como meio definir as identidades culturais, introduzida pelo romantismo, acabou de se tornar para a gente aqui, né, uma preocupação permanente e cíclica na arte brasileira, tá? E cíclica na arte brasileira. Cíclica por quê? Porque começa o ciclo do indianismo, depois vem o ciclo do romance regional, depois vem o ciclo urbano. Bom, é cíclica porque ele não para, ele fica para lá e para cá. Uma hora está o indianismo, outra hora vem o regionalismo, outra hora vem o urbanismo. E assim fica nesse vai e volta, nesses cíclicos realmente, certo? E até hoje, se a gente for olhar, nós não perdemos essa identidade, não perdemos esse jeito de falar, de conversar e de chegar até lá, né? Eu não coloquei aí sobre a prosa gótica, não, mas eu quero dizer a vocês que a prosa gótica, ela contrapunha os valores da burguesia da época. E muitas escolas nem tratam desse termo gótico na sala de aula, né? Porque acha que é uma coisa, por ser um norte muito fantasioso, certo? Faz com que o indivíduo perca o foco. Não tem isso não. É normal. O gótico foi necessário para o período, assim como tem até hoje. Textos góticos, filmes góticos, que tem a mesma narrativa de Frankenstein, que tem a mesma narrativa do vampirismo, que tem a mesma narrativa, da caveira, dessas coisas passadas, né, minha gente? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, do que eu quero que vocês guardem para vocês, do que vocês precisam, né? Então, não tem nada para temer sobre a prosa gótica. Ela é, no nosso país, riquíssima. Ela é muito bem estruturada aqui no nosso país, tá? E no mundo também. Ela tem o autor brasileiro que se organizou para escrever sobre ela, no caso da prosa gótica aqui, nós vamos encontrar como um grande escritor nesse sentido. Nós vamos ter o Álvares de Azevedo, né? E nós vamos ter o gótico nas músicas, vamos ter o gótico no rock, vamos ter o gótico em várias coisas, não só no estilo de música, mas em vários estilos, né? Nos guetos, bom, numa diversidade, né? No cinema, bons filmes têm dado continuidade à tradição do regionalismo, certo? O cinema faz isso. O cinema faz isso demais. As novelas também faz isso, né? Bom, o romance urbano, por tratar das particularidades da vida cotidiana das cidades, principalmente das grandes burguesias, né? Do povo burguês, ele conquistou enorme prestígio no público dessa classe, tanto na Europa quanto no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro escreveu baseado na Europa. Aqui ele começa consequentemente, a consolidar o amadurecimento dos romances desse gênero. Mas também preparou os caminhos para voos literários mais rebuscados. Por quê? Porque a gente teve como herói, ou como grande escritor desse romance urbano, o Machado de Assis,
que é tido como um dos maiores escritores brasileiros, tá? Internacionalmente conhecido. Bom, agora nós vamos passar um pouquinho aqui para os pronomes, tá bom? O que a gente tem para ver dos pronomes? O pronome é a palavra que tem duas finalidades específicas. Primeiro, ser um substantivo. Como assim, professor? O pronome ser substantivo? Sim, porque se ele fica no lugar de um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo, certo? E por ser chamado de pronome substantivo, a gente pode dizer que ele é um substantivo, certo? Veja o exemplo, olha, o filme era bom, mas o público não o prestigiou. Qual é o pronome que está aí? O. Esse uzinho, esse ozinho que está aparecendo aqui, esse ozinho que eu vou pegar aqui para você e vou mostrar, ó. Esse ozinho aqui, ó. Tá vendo esse ó que eu tô pintando aqui? Esse ó, ele tá fazendo o papel de quem? Do filme, tá? Desse filme aqui. Desse filme. Esse ó, na verdade, ele é um pronome que substitui a palavra filme. Então, se ele está substituindo, ele é um pronome substantivo. Também há a possibilidade desse pronome acompanhar o nome, acompanhar o substantivo. E por essa razão, ele é chamado de pronome objeto, tá? Ele define os limites da significação. Veja o exemplo, ó. Nossas férias ainda estão longe. Onde é que está o pronome aqui, ó? Nossas. Tá vendo? O que é que são nossas? As férias, certo? As férias, gente, não é pronome. É um nome. E nossas vem antes desse nome. Elas ainda estão longe. Quem estão longe? Nossas férias, certo? Então, esse nosso aqui, ele funciona como um acompanhante desse substantivo. Então, nós temos vários tipos de pronomes. Temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, certo? Os pronomes relativos, os indefinidos e os interrogativos, tá? Entre outros, esses que mais precisam do nosso cuidado, para a gente ter um pouquinho de trato com eles, tomar cuidado com eles, tá? No uso deles. Lembrando que os pronomes precisam do uso de 3 pessoas. Primeira, a que fala, segunda, quem está escutando e terceira, de quem se fala, né? Nós estamos acompanhados de quem se fala. Então, esse aí são as pessoas gramaticais. Primeira, segunda e terceira são as pessoas gramaticais. Eles são subdivididos em retos, né, os pronomes pessoais, retos, que funcionam como sujeito, e oblíquos, que funcionam como complemento. Lembra do que acompanha o substantivo? Então, ela é chamada de complemento. Nós temos as formas singular e plural, certo? Singular e plural. Essas formas singular e plural, vocês vão olhar aí no livro de vocês e vão verificar como é que elas se distribuem, tá? Então, aqui é só uma retomada desses pronomes. Não esqueça, primeira pessoa, a pessoa que fala, eu, me, mim, nós e nos. Segunda pessoa, a pessoa que escuta, tu, te, ti, no plural. Vós e vos. Terceira pessoa do singular, ele, o, lhe, se e si. No plural, eles, os, as, né? Lhes, se e si também, certo? E entre outros, tá? Bom, vamos ver aqui os pronomes possessivos. Aquele que eu usei no exemplo, certo? Os pronomes possessivos se referem às 3 pessoas gramaticais também, indicando que elas possuem alguma coisa, né? Então, a sua correlação com a primeira pessoa, meu, minha. Com a segunda pessoa, teu, tua. Com a terceira pessoa, seu, sua. E os seus plurais, gente. Eu não vou passar muito tempo com isso. No plural, nós temos
Primeira pessoa do plural. Nosso, nossos e nossas. Segunda pessoa. Vosso e vossa. Terceira pessoa do plural. Seus, suas, ou seu e sua, tá? Cuidado com o uso dessa terceira pessoa. Tanto faz ser do plural quanto do singular. Cuidado com essa terceira pessoa. Elas possuem uma certa ambiguidade. Se eu uso seu, sua, pode, no contexto, né, gerar um duplo sentido. E esse duplo sentido é chamado de ambiguidade. Veja o exemplo. Depois da festa, Fernando levou Raquel para casa. Aliás, disse errado. Depois da festa, Fernando levou Raquel para sua casa. Uma frase nesse sentido, não dá para saber se ele levou Raquel para a casa dele ou para a casa dela, certo? Se eu tivesse escrito a frase com Fernando levou Raquel para a casa dela, não teria essa ambiguidade. Mas como eu usei sua casa, Fernando levou Raquel para sua casa, não dá para saber se Fernando levou Raquel para a casa dele ou para a casa dela, tá? Então é por isso que tem que ter cuidado com o uso desse pronome seu, desse pronome sua, seus e suas, tá? É por esse motivo. Os pronomes demonstrativos, minha gente, eles têm aqui uma certa embasamento para a gente também ter um cuidado muito interessante com eles. Por exemplo, indica um lugar ocupado por um ser em relação a uma das pessoas gramaticais. Emprego de este, esta e isto. Indica que está perto do falante. Ó, este, ó, esse biombinho que eu ponho aqui para ajudar, este biombinho aqui, ó, para ajudar na minha coluna, tá comigo. A pessoa que está falando, este. Agora, se eu disser assim, esse lápis aí, ó, que Mariquinha tá segurando aí na mão, que José, que Maria, que Pedro está segurando, esse objeto que você está tocando, esse objeto. Ou seja, eu estou falando com você, então, se eu for dizer de algo que está próximo de você com quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa, isso, tá? Agora, se eu for usar aquele, aquelas e aquilo, é porque eu estou falando com alguém, certo? E esse alguém com quem eu estou falando, tanto dele quanto de mim, tem algo que está distante. Eu peço para ele, por favor, passa aí. Ó, olha aí se você consegue pegar aquele controle. Certo? Aquele ou aquilo, tá? Tem que ser tanto faz para quem está falando, como para quem está ouvindo, está distante. Então, se está distante, eu tenho que ter cuidado com o que eu estou usando. Não vou dizer esse ou este, não. Da mesma forma, quando a gente for escrever. Quando a gente for escrever, eu vou usar este, esta, para algo que eu vou dizer logo em seguida. Se eu vou dizer ainda o que eu quero escrever, então eu vou dizer este e esta. Agora, se eu for escrever algo que eu vou retomar algo que eu já escrevi, aí eu vou dizer esse, essa, isso. Certo? Se já tinha sido escrito, estou falando agora com vocês sobre os pronomes pessoais do caso reto, então são esses pronomes. Mas, se eu ainda vou falar de algum outro pronome, estes pronomes aos quais eu vou falar ainda são os pronomes indefinidos. Então, eu usei esse para falar do pronome do caso reto, que eu acabei de falar com vocês, e este para os pronomes indefinidos, que são dos quais eu não falei ainda com vocês, tá bom? Então, na escrita tem esse detalhe. Cuidado, 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 tá? Na escrita, no texto, tem que ter esse cuidado, tá? Veja o exemplo. Comprei naquela loja. Por que eu estou dizendo naquela loja? Porque eu estou falando com alguém que está próximo de mim e que não está próximo, nem ele, nem eu, da loja. Então, comprei naquela loja esta minha camisa e esse sapato que você está usando. Esta minha camisa e esse sapato que você está usando. Tá vendo aí, pessoas? Compreenderam? Pronomes indefinidos. Referes de modo indeterminado à terceira pessoa gramatical.
Indefinidos mais comuns: algum, nenhum, todo, tudo, outro, muito, pouco, qualquer, certo, alguém, ninguém, algo. São os mais comuns, os mais usados. Tem até aquela coisa, o negócio, não sei o que lá, que ainda não está sistematizado na nossa língua brasileira, mas ela vai ser sistematizada porque tem muito uso disso, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Bom, então veja bem, alguns investidores perderam muito dinheiro com a falência do banco. Alguns investidores, eu sei lá quem são eles, então eu vou dizer alguns, tá? Alguns investidores. Como eu não sei quem são, eu vou dar uma indefinição, né? Investidores é o substantivo e a palavra alguns acompanham ele, tá bom, gente? Então, outro dia a gente conversa mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida agora, a gente pode tirar, pode colocar suas dúvidas agora que a gente está à disposição de vocês, ainda tem 10 minutos para isso, tá bom? Um abração.